1 Samuel capítulo 21. Davi se dirigiu à cidade de Nobe para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Aimeleque tremeu quando viu Davi, foi ao seu encontro e perguntou: por que está sozinho? Por que ninguém veio com você? Davi respondeu: o rei me mandou tratar de um assunto particular e me disse: ninguém deve saber a respeito da sua missão e sobre as suas instruções. E eu disse aos meus homens onde eles podem encontrar-me comigo mais tarde. Agora, o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou alguma coisa mais que puder. Não temos pão comum, respondeu o sacerdote, temos somente o pão sagrado. Vocês podem comê-los, desde que os homens não tenham tido relações com mulheres. Fique sossegado, respondeu Davi. Eu nunca permito que os meus homens façam o que bem entendem quando saem para uma expedição. Não tocamos em mulher, uma vez que eles permaneçam puros mesmo em viagens de rotina, quanto mais agora nesta viagem. Então, já que não havia outro alimento disponível, o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, o chamado pão da presença, que era colocado perante o Senhor do tabernáculo. Esses pães tinham sido substituídos naquele dia por pães frescos. Ora, Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava ali naquela ocasião para cumprir uma cerimônia religiosa diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: você tem alguma lança ou uma espada que eu possa usar? O assunto do rei exigia tanta urgência que na pressa de sair, eu não trouxe a minha espada ou outra arma. O sacerdote respondeu: tenho a espada de Golias, o filisteu, aquele que você matou no vale de Elá. Ela está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Leve-a, se você quiser, porque não temos outra espada aqui. Essa mesma é a que eu quero. Essa mesma que eu quero, respondeu Davi. Pode me dar essa espada. Então Davi saiu depressa, pois tinha medo de Saul, e foi para a casa de Aquis, rei de Gate. Mas os oficiais de Aquis não gostaram nada da presença de Davi naquela casa. Não é este Davi o rei de sua terra? Perguntaram os oficiais. Não é este aquele que o povo honrava em suas danças, cantando: Saul matou seus milhares e Davi matou suas dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve medo do rei Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, se fingia de louco, arranhava as portas da cidade, deixando a saliva escorrer pela barba. O rei Aquis já não aguentava mais ver aquilo e disse aos seus homens: vejo este homem. Era preciso que me trouxessem esse louco para cá, para agir como doido na minha frente? Já não temos malucos de sobra por aqui? O que esse doido veio fazer no meu palácio? 1 Samuel capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi se esconder na caverna de Adulão, onde seus irmãos e outros parentes logo se juntaram a ele. A seguir começaram a chegar outros que estavam com alguma dificuldade, por exemplo, os que tinham dívidas ou simplesmente estavam descontentes, e Davi veio a ser o líder de uns 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe morarem aqui sob a proteção real, até que eu saiba o que Deus quer de mim? E assim eles ficaram diante do rei de Moabe durante o tempo em que Davi permaneceu na fortaleza. Um dia o profeta Gade disse a Davi: deixe de se esconder na fortaleza e vá para a terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul ficou sabendo da chegada de Davi e seus homens a Judá. Nessa ocasião, Saul estava em Gibeá, sentado sobre um carvalho com a sua lança na mão e cercado por seus oficiais. Escutem o que vou dizer a vocês, homens de Benjamim, disse Saul. Será que o filho de Jessé lhes prometeu terras e plantações de uvas e posto sobre 1000 ou sobre 100 ou no seu exército? É por isso que vocês têm conspirado contra mim? Pois nenhum de vocês me informa quando meu próprio filho fez aliança com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo. Pensem nisso. Meu próprio filho, instigando Davi para me matar. Então Doeg, o edomita, que estava ali com os homens de Saul, disse: eu vi o filho de Jessé chegar em Nobe e falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Também vi Aimeleque consultar o Senhor para descobrir o que Davi deveria fazer. E depois ele deu a Davi, alimento e a espada de Golias, o filisteu. Imediatamente o rei Saul mandou chamar o sacerdote
Aimeleque, filho de Aitube, e todos os outros sacerdotes que estavam em Nobe, da família dele, e todos foram falar com o rei. E Saul exclamou: escute o que vou dizer, filho de Aitube. Ele respondeu: sim, meu senhor. Por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul. Por que você deu a ele alimento e uma espada e ainda falou com o Deus em favor dele? Por que você deu conselhos a ele para que se revoltasse contra mim e viesse contra mim e me armasse cilada como hoje se vê? Mas Senhor, respondeu Aimeleque, por acaso alguém entre os oficiais do rei que seja tão fiel quanto Davi, seu genro? Ora, ele é o capitão da guarda pessoal do rei e um membro muito honrado da casa real. Por certo que esta não foi a primeira vez que eu consultei a Deus em favor dele. Não é justo que o rei me acuse e acuse a minha família nessa questão, pois seu servo não sabe coisa alguma do que está acontecendo. O rei, porém, disse: você deve morrer, Aimeleque, você e toda a sua família, e toda a família de seu pai. Em seguida, Saul ordenou aos seus guardas-costas: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e são traidores. Eles sabiam que Davi estava fugindo de mim, porém não me disseram nada. Mas os soldados não quiseram matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: mate-os você. E Doeg se atirou sobre eles e os matou. Ao todo eram 85 sacerdotes, todos eles usando o manto sacerdotal. Saul foi a Nobe, a cidade dos sacerdotes, e mandou matar os moradores de lá, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, e também todos os bois, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando Abiatar contou o que Saul havia feito matando os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: eu sabia disso. Naquele dia, quando vi o edomita Doeg ali, eu sabia que ele contaria a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo, não tenha medo. Eu o protegerei. Quem procura a minha morte também procura a sua vida. Procura a sua. Você estará a salvo comigo. 1 Samuel capítulo 23. Um dia chegou a Davi a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, roubando os mantimentos guardados nas eiras para secar. E ele perguntou ao Senhor: devo ir atacar os filisteus? Sim, vá, ataque os filisteus e salve Keila. Disse o Senhor a Davi. Porém os homens de Davi lhe disseram: estamos com medo, mesmo aqui em Judá, e por certo não queremos ir a Keila, a fim de lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou novamente o Senhor se devia ir. E novamente o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá à cidade de Keila, pois ajudarei você a vencer os filisteus. Então eles foram a Keila, combateram os filisteus e tomaram o rebanho deles, derrotando-os e libertando o povo daquela cidade. O sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, foi a Keila com Davi e levou consigo seu colete sacerdotal para receber do Senhor as respostas para Davi. Saul logo ficou sabendo que Davi estava em Keila e disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi caiu na armadilha, indo parar numa cidade cercada de portas e ferrolhos. Diante disso, Saul reuniu todo o seu exército e marchou para Keila, a fim de cercar Davi e seus homens. Mas Davi soube do plano de Saul e ordenou a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, esse seu servo ouviu dizer que Saul planeja vir a destruir Keila, porque estou aqui. Será que os homens de Keila vão me entregar a ele? E Saul realmente virá, conforme o seu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, por favor, diga-me o que devo fazer. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi perguntou: e esses homens de Keila vão me trair? Eles vão me entregar a Saul junto com os meus soldados? E o Senhor respondeu: sim, eles vão entregar você. Então Davi e seus homens agora já eram cerca de 600. Deixaram Keila e começaram a andar sem rumo pelo interior do país. Logo chegou a Saul a notícia de que Davi tinha escapado, por isso ele desistiu de ir a Keila. Davi agora vivia nas fortalezas do deserto que havia na região das colinas de Zif. Saul perseguia Davi dia após dia, mas o Senhor não o deixava encontrá-lo. Um dia, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho de Zif para matá-lo. Então Jonatas, filho de Saul, foi procurar Davi e encontrou-se em Oreza e fortaleceu a confiança que Davi tinha em Deus. Não tenha medo, Jonas lhe assegurou. Meu pai nunca encontrará você. Você vai ser o rei de Israel e serei o segundo abaixo de você. Meu pai bem sabe disso.
Assim, os dois confirmaram a aliança perante o Senhor que haviam feito anteriormente. Davi permaneceu em Oreza e Jonatas voltou para casa. Porém, os homens de Zif foram procurar Saul e Gibeá e disseram a eles: Sabemos onde Davi está escondido. Ele está nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, na parte sul do deserto de Gesimon. Agora desça, ó rei, e nós o apanharemos para a vossa majestade, e seu mais profundo desejo será satisfeito. O Senhor os abençoe, pois tiveram compaixão de mim, disse Saul. Vão e verifiquem novamente para ter certeza do lugar onde ele está. Vão e verifiquem novamente para ter certeza do lugar onde ele está e quem o tem visto por ali. Pois eu sei que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e depois voltem a fim de me darem um relatório exato. Então irei com vocês, e se ele estiver naquela região, eu o encontrarei. Mesmo que seja preciso procurá-lo por todos os grupos de famílias de Judá. E assim os homens de Zif voltaram para casa antes de Saul. Davi e seus soldados foram para o deserto de Maom, na Arabá, que fica ao sul do deserto de Gesimon. Então Saul e seus homens foram atrás de Davi. Quando Davi soube disso, foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e permaneceu ali. Porém Saul seguiu até lá. Ele e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha. Quando Saul e seus homens começaram a chegar mais perto, cercando Davi e seus soldados para capturá-los, nesse exato momento um mensageiro veio dizer a Saul: Venha depressa, os filisteus estão invadindo Israel novamente. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os israelitas. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi esteve acampado passou a ser chamado de Selá Hamalaikote. Depois disso, Davi saiu daquele lugar e foi morar nas fortalezas de En-Gedi. 1 Samuel capítulo 24. Depois que Saul voltou de sua batalha contra os filisteus, disseram a ele que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então Saul reuniu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi entre as rochas de cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por currais de ovelhas, Saul entrou numa caverna para fazer as suas necessidades. Acontece que Davi e seus homens estavam escondidos na caverna. Agora chegou a sua vez. Os homens de Davi lhe disseram em voz baixa: Este é o dia a respeito do qual o Senhor falou quando disse: Certamente vou entregar o seu inimigo nas suas mãos. Faça com ele o que você bem entender. Então Davi foi com todo o cuidado e com toda a calma, cortou a barra do manto de Saul. Mas depois a sua consciência começou a atormentá-lo por ter cortado a barra do manto de Saul. Eu não deveria ter feito isso, disse ele aos seus homens. Que o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu senhor, se estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Essas palavras de Davi contiveram os seus homens e ele não permitiu que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna e continuou o seu caminho, Davi saiu da caverna e gritou para ele, dizendo: Ó rei, meu senhor! E quando Saul olhou em redor, Davi se curvou diante dele, com o rosto no chão. E depois disse a Saul: Por que o rei dá atenção às pessoas que dizem que eu procuro fazer mal ao rei? Hoje mesmo o rei pode ver com os seus próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor colocou o rei nas minhas mãos lá na caverna. Alguns dos meus homens me disseram para matá-lo, no entanto eu o poupei, pois disse: Nunca farei mal ao meu senhor, porque ele é ungido do Senhor. Vê isto, meu pai, que tenho na mão, é um pedaço da barra do seu manto. Cortei o seu manto, mas não o matei. Isso não o convence de que não procuro fazer-lhe mal, nem rebelar-me contra o Senhor? E que não pequei contra a pessoa do rei, muito embora esteja me perseguindo para tirar-me a vida? O Senhor julgue entre nós dois. Talvez ele o castigue pelo mal que o Senhor procura fazer-me. Porém, eu nunca farei mal ao rei. Como diz o antigo provérbio: o perverso age como perverso, mas eu não lhe farei nenhum mal. A quem o rei de Israel procura apanhar, a quem está perseguindo, deve ele gastar o seu tempo caçando um cão morto ou uma pulga? Que o Senhor seja o juiz e julgue qual de nós está certo.
que ele seja o meu advogado e meu defensor, e me livre das suas mãos. Tendo Davi falado todas essas coisas, Saul perguntou: realmente é você, meu filho Davi? E começou a chorar em voz alta. Então Saul disse a Davi: você é um homem melhor do que eu, pois você me pagou com o bem o mal que eu lhe fiz. Sim, você hoje foi muito bom para comigo, pois quando o Senhor me entregou em suas mãos, você não me matou. Que outra pessoa no mundo deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor lhe dê uma boa recompensa pela bondade com que me tratou hoje. Agora reconheço certamente que você será rei, e que Israel será o seu reino. Jure-me pelo Senhor que, quando isso acontecer, você não matará a minha família, nem fará desaparecer o meu nome da família de meu pai. Então, Davi prometeu que assim seria. Saul voltou para a sua casa, mas Davi e seus homens foram para a fortaleza.